Let's Dots, como viemos parar aqui, ato 1. Pandemia. E aí? 2020 foi foda. Eu tinha acabado de voltar de uma viagem. Eu quase fiquei preso em Londres. Eu quase fui literalmente preso lá, fui deportado porque deu um problema com o meu cartão. E aí tinha sido uma viagem bem ruim, assim. Eu voltei pro Brasil logo na semana que eu vi em todos os noticiários que tinha esse tal desse vírus que estava se espalhando pela China. E mãe preocupada, e namorada, e família, e todo mundo falando que eu ia ficar preso lá e que não ia dar tempo de voltar, mas eu consegui voltar. E eu me lembro que o meu amigo JP, ele muito sabiamente, em setembro do ano anterior, ele falou assim, cara, você tem que ir pra internet, você tem que ir pra internet, você tem que ir pra internet. Cara, 2020 eu tava lá, pandemia e tal, mostrando um hobby na internet, enquanto ainda estava terminando a engenharia. E foi onde rolou os primeiros amigos ali. Acho que a carência por pessoas, né? Tipo, o contato, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de estar com outras pessoas. E aí, fui buscar no Omigo lá, uma galera pra conversar. Lá começou a sair os vídeos falando idiomas. Eu comecei a tomar coragem de falar idiomas na internet, porque, tipo, eu tinha meio que medo, assim, de falar que eu era fluente, porque, sei lá, será que eu sou mesmo, será que eu não sou? Porque eu não testava muitas coisas. Como as pessoas gostaram ali dos vídeos me embalou mais e mais nesse mundo. E aí, em agosto, mais ou menos, eu conheci o Vini pela internet. Foi a busca por pessoas no online que me fez mostrar mais o mundo dos idiomas, assim, de forma aberta, viver mais ele. E compartilhar mais no Instagram, e aí foi um efeito dominó, assim, tipo, porque quando você se conecta com pessoas de gosto parecido, as coisas só fluem, você só vai fazendo o que elas fazem também e tal. E foi isso que aconteceu comigo em 2020. E foi nesse momento que eu falei, tenho que começar a fazer live. E lá foi assim, né? Foi bem... Não tinha mais para onde correr, né? E eu falei com o JP, ele falou, você tem que ir pro Instagram, você tem que ir pra internet, você tem que ir pro YouTube, você tem que falar o que você sabe lá, que não tem fronteira, né? E conheci Rick, falei assim, Rick, tô pensando em fazer um lançamento aí, o que você acha que vai dar boa? Ele falou assim, tô estudando um tal de tráfego aí na internet, anúncios online, aí acho que dá pra gente tentar se ajudar aí, aprender junto isso aí, junto, eu vou fazer um negócio legal aí. A gente viu que começou a dar certo, a gente começou a trabalhar junto, eu comecei a pegar mais funções e eu falei, um dia esse loirinho dos olhos azuis aí vai ser meu sócio. Ele nem sabe ainda, mas ele vai ser. Dito e feito, alguns meses depois nós abrimos de fato o CNPJ da empresa e já foi como sociedade, né? Ele chegou para mim um dia lá na Dale Carnegie, falou, eu quero que você seja meu sócio nessa empresa aqui. 2020 eu tava muito triste, né? Não por causa da pandemia, porque antes disso eu trabalhava numa escola, né, presencial, e eu já tinha atingido tudo que eu podia atingir naquela escola ali, né? Já era um bom professor daquela escola, já tinha muitas turmas, muitos alunos ali, e não tinha mais para onde ir, não tinha mais para onde crescer, só se a escola crescesse fisicamente mais, e aí sim, né? Mas mesmo assim não tinha mais muito para onde ir, não. Aí eu tava muito desanimado com a faculdade da época. Então eu tava bem reflexivo e pensando o que eu vou fazer da vida agora, né? E eu já tinha ideia de fazer algo online. Quando começou a pandemia, e eu vi nisso uma oportunidade, tipo assim, nossa, agora as pessoas estão na internet, fazendo coisas online. Vou pra internet fazer coisas online. E a minha irmã, na época, já era bombada, já era popularzinha, já era famosinha lá na cidade. Luciano, você tá vendo esse vídeo dele? Ela foi, me divulgou assim nas redes sociais dela, consegui ali alguns alunos, que vieram uns outros alunos e foi. Como de repente foi. Isso que estava acontecendo em 2020, né? Conheci outras pessoas que me ajudaram também. Começaram a gravar uns vídeos que eu botei no YouTube. Foi um desses vídeos que eu conheci o Léo Bonotto. E o resto você já sabe. E hoje, olhando em perspectiva, eu sinto que tudo aconteceu na hora que tinha que acontecer. Porque eu não acho que foi por acaso, assim, que justo nesse momento eu já estava fazendo live no Instagram e nesse momento eu estava
decidindo montar, né, e lançar um curso online. Mas, sem dúvida, assim, eu me considero que eu tive sorte desde o início porque eu não estava sozinho. Sem sombra de dúvida, assim, sozinho eu não teria conseguido fazer nada. Nada ia ter acontecido, nada do que hoje acontece teria acontecido se lá atrás eu não tivesse uma pessoa comigo ali, um diretor ali, nos bastidores. E foi assim que a gente começou. Começamos a fazer live no Instagram, foram 64 lives seguidas, toda semana no Instagram, foram 52 lives no YouTube. E esse foi o nosso ponto de partida. E ao mesmo tempo ele mesmo, esse famoso John Becker aqui, me apresentou para a Polydots, para o Léo e para o Vini, que estavam querendo lançar uma comunidade de idiomas também, algo muito parecido com o que a gente estava fazendo, e eles pediram para eu trabalhar com eles. Também com uma parte de gestão de tráfego, né? E aí a gente começou nisso, foi fazendo gestão de tráfego, foi dando certos lançamentos, a gente fez um, fez outro, e eu falei, um dia esses caras vão ser meus sócios e eles nem sabem ainda. Né? Tem uma frase que ela é famosa, mas eu não sei de onde é que vem, que é I have a dream. Né? Eu tenho um sonho e I had a dream, nesse caso, porque eu tive um sonho. E por um acaso, num dia nós fizemos uma reunião para falar sobre juntar a parte da comunidade, da parte de conversação, dessa união das empresas na parte de conversação. E por um acaso, do nada, naquela reunião, acabou virando a Let's Dots. A gente falou, não, chegamos à conclusão de que está na hora da gente juntar as empresas, porque o que a gente faz é muito parecido. E foi assim que virou a Let's Dots, né? Meio que talvez, não sei se necessariamente um planejamento, mas com uma visão de longo prazo aí de virar algo muito grande e de juntar mais pessoas nessa causa. E quem é Vini HPR? Excelente pergunta, que os filósofos se perguntam há milhares de anos, né? Ah, ô louco, eu achei que ia ser mais fácil. Eu sou um cara que vive e existe em 8 idiomas. E eu sou um cara normal, né? Eu sempre falo que eu sou uma pessoa normal. Eu vim da pequena e pacata cidade de Miracema do Norte, da música, a 2 passos do paraíso. Até os meus 11, 12 anos de idade eu achava que eu era a criança mais burra do mundo, porque eu era ruim em todas as matérias na escola. Eu ficava de recuperação em tudo, eu quase reprovei de ano vários anos seguidos. E nunca fez sentido pra mim estar ali. Eu nunca entendi por que a gente tinha que aprender algumas coisas na escola. Cara, Léo Bonotto é uma pessoa que gosta de descobrir muito novo, e quando o novo está cada vez mais alto, cada vez mais desafiador, fica cada vez mais viciante para mim. E essas descobertas que Léo Bonotto tem, ele gosta de fazer outras pessoas experimentarem também. Principalmente não fazer elas experimentarem, mas querer que no futuro elas venham me contar as coisas, sabe? Tipo, pessoas contam histórias por causa de algo que foi desencadeado por mim. Léo Bonotto é um grande desencadeador de histórias na vida de outras pessoas. Eu acho que eu tenho bastante esse lado. Faz 10 anos já que eu dou aula. Mas por 11 anos, né, para não falar assim, nossa, o João ele tinha o dom das línguas, né? Não. Porque por 11 anos eu fiquei estagnado, parado no tempo no inglês, sem entender o que eu tinha feito lá atrás. Tinha dado certo. E aí em 2019, dia 6 de janeiro, se não estiver enganado, domingo à noite de 2019, eu me lancei um desafio na internet, tá salvo até hoje esse desafio lá no Instagram. Eu falei, galera, vou começar a falar aqui nos stories todo dia até eu conseguir falar com nativos em francês. Porque eu tinha decidido que esse agora vai. Me lancei um desafio, tal qual o velho Dale Carnegie. E foi daí que tudo começou. E aí em 4 para 5 meses eu estava falando francês, aí depois eu fui para o alemão, eu consegui falar alemão também em meses, depois eu fui para o italiano, para o espanhol e para o russo, e tudo em meses. E eu fui aprendendo idiomas em série, e aí de repente eu virei o John dos idiomas, eu virei o poliglota, eu ia no bar, o pessoal me chamava em francês, fazia gracinha em alemão. Comecei com 14 anos a aprender língua japonesa na internet, de forma autônoma. Um belo dia descobri lá que tinha um site que ensinava japonês online, de graça. Falei, por que não? Era perto do meu aniversário, não lembro a data, mas era perto do meu aniversário. Comecei a aprender japonês, e aí todo mundo falava que eu tinha que aprender inglês. E aí apareceu uma oportunidade de começar inglês na escola estadual onde eu estudei. E aí fiz um ano, aí depois o resto eu aprendi sozinho. E aí depois comecei a fazer francês também nessa mesma escola, com um projeto com uma professora. Fiz língua francesa aí. Depois da língua japonesa eu também cheguei a fazer provas internacionais de língua japonesa depois de um ano, fiz provas internacionais de francês também,
Depois do francês eu fui pro Esperanto, onde eu conheci pessoas que falavam italiano e aí vou aprender italiano. Aprendi italiano, depois eu comecei com o alemão, isso ao longo assim, estou falando aí de 10 anos. Não foi em 2 semanas, né? Não. Ao longo, né, pedindo para resumir aqui. Aí depois do alemão, tem uma amiga argentina, Soracha, um beijo, Soracha, que me ensinou espanhol. E aí aprendi espanhol no ano da pandemia, então foi 2020 que comecei a aprender espanhol. E agora no fim, nos dias atrás, né? Eu tô aí aprendendo grego, já faz 6 meses que eu tô no grego. Rapaz, o diretor, ele acabou virando diretor porque é um cara que mexe muito com ferramentas e que geralmente não fica na frente das câmeras, né? Sou melhor nos bastidores, na parte do meu computador, mexendo ali. Eu sou uma pessoa muito tranquila, gosto de ficar em casa com minha família, aos finais de semana fazer um churrasco. Sou um cara casado, então geralmente os programas que eu faço é com a minha esposa, né? Tô junto com ela há bastante tempo, já tem 8 anos praticamente. E o diretor é um cara que trabalha bastante e que gosta de uma vida geralmente muito tranquila, né? Fazer as coisas certas, do jeito que ele gosta, e que é um cara que das exatas, né? A parte mais analítica, que gosta de mexer em ferramentas, né? A primeira ferramenta que eu aprendi a mexer aí foi o famoso Excel, que eu peguei um nível muito bom, e depois dele eu vi, cara, todas as ferramentas têm algo em comum. E com isso, né, dentro da empresa aqui eu comecei como o famoso gestor de tráfego, e à medida que eu fui avançando, que a gente foi fazendo as coisas, fui pegando mais funções, pega outra função aqui, de parte técnica, e com isso acabou que hoje virou o diretor, né, que tem 1001 funções dentro da empresa, e esse é o famoso diretor. Tá aprendendo línguas também. E que decidiu aprender línguas também, porque também depois de tanto ver esses caras, eu acho que eu sei tudo que esses caras falam, todas as perguntas que fazem para eles, eu já sei de cor, porque eu assisto eles 200 vezes por dia, o dia todo, fazendo muitas vezes edição de vídeo, e com isso me inspirou a querer aprender idiomas também, né? Então destravei no inglês, fui do zero à conversação em inglês, comecei o espanhol, já estou na conversação também, que foi muito rápido, e o próximo passo vai ser o francês, e mais pra frente, quem sabe, o japonês também. E também C2 e Excel aí já, né? O Excel já tá nível C3, pior. John, você é um cara que fala muito sobre os cavernosos, né? Explica pra gente quem são os cavernosos, o que eles fazem, onde vivem, o que comem e por que eles são cavernosos. A primeira coisa que a gente tem que saber sobre os cavernosos é que eles não têm nem consciência que eles são. Eles não sabem que eles são os cavernosos. Eles acham que eles estão fazendo ali algo incrível que está revolucionando o mundo, mas na verdade não. É a galera que há décadas ensina e empurrar para as pessoas um negócio que não dá resultado, que não funciona. Que insiste em querer vender uma solução pronta, engessada para pessoas que são diferentes e têm necessidades diferentes, e que não leva em consideração muita coisa, principalmente no que diz respeito ao aprendizado em si, né? Porque os cavernosos, eles não entendem de aprendizado, eles não entendem de idiomas, eles entendem de vendas. Eles são grandes editoras de livros, na verdade, né? A galera muito mais cria coisas, né? Cria o que eles não estão vivendo, na verdade. A maioria das escolas aí afora, na verdade, são pessoas que se envolvem, que não necessariamente vivem o estilo de vida de idiomas, mas que alimentam o mundo de negócios, o mundo de vendas, e isso é um negócio rentável, porque no Brasil cada vez mais as pessoas deixam esse aprendizado para a última hora e pagam qualquer preço quando um cara tipo é um bom vendedor, que o cara faz uma venda, entra na cabeça da pessoa, é por isso que se sustenta tanto, assim. Mas não sei se tem essa mesma autenticidade do movimento, como se não tivesse nenhuma câmera aqui a gente estaria falando sobre a mesma coisa. E do lado de lá eu, na verdade, tenho certeza que não seria o mesmo. Eu estive nos bastidores dessas empresas já, pessoalmente. Eu tive a minha escola, eu fui cavernoso já no passado, e eu tive a minha escola e eu vi de perto que são empresas que movimentam milhões por mês,
milhões e milhões de reais com livros. Eles têm que vender apostila, eles têm que vender matrícula, eles têm que bater meta. E tudo gira em torno de bater meta desenfreada e sem pensar no... Beleza, isso que a gente está fazendo resolve o problema? E nada muda, e nada de novo é proposto. Nada na indústria muda, né? Por isso que eles são os cavernosos. Eles estão lá, eles estão estão vendo lá o foguinho lá da caverna de Platão, eles estão achando que aquilo ali... Eles realmente acham que aquilo ali é o que há e é o que tem de melhor e nada pode ser feito além. E é aí que vem a gente, né? A gente vem para mudar isso. A gente vem para tirar as pessoas de dentro da caverna e mostrar para elas que lá fora tem outro caminho, que tem outro jeito, que não precisa ser numa salinha em formato de U, com o CDzinho e uma pessoa que fica ali 90% do tempo falando, e aí você vira pro lado, fala 1 minuto com a pessoa do seu lado, fala 1 minuto do outro, e aí depois tem que ir para casa. Daí você pega a sua pastinha do seu curso, bota na gaveta uma semana e volta para ter outra aula de 1 hora. Dá para ser melhor, tem que ser melhor que isso. Quando você começou a Polydots com o Léo, lá em 2021, como é que foi esse começo? O que vocês esperavam lá no dia 1? Poliglotinho, né? Você quis dizer. Tem. Antes da Polydots, teve o Poliglotinho. O que eu esperava? Eu esperava viver exatamente como eu vivo hoje. Eu esperava realmente conseguir uma renda através de línguas e me dedicar só com idiomas, não fazer nada além de idiomas. Eu tive muito medo no início. Eu sempre achei que fosse dar tudo muito errado e que eu fosse ter que voltar para casa dos meus pais, né? E isso é uma coisa que eu levo muito comigo, assim, né? Sempre espero que vai dar errado, porque o mínimo de certo que dá já fico muito feliz, né? Então acho que é uma estratégia aí que a gente desenvolve ao longo da vida. Então, mas eu esperava exatamente isso. Eu antes de me juntar com o El, quando eu queria fazer algo online, eu tive a certeza que não daria para fazer sozinho. Para fazer isso que a gente está fazendo hoje, aquilo que a gente vai fazer no futuro, é algo impossível se fazer sozinho. E foi quando a gente se conectou contigo também, que você já tinha um modelo similar. Tipo, você foi a discretização do nosso modelo, assim, que é o que já existe algo que é estruturado nesse sentido que a gente está fazendo meio que por sentir que tá certo, sabe? E aí, quando a gente se conectou com você, John Becker, a gente viu que, então isso é um modelo de negócio. Então, vamos profissionalizar para a gente gerar a qualidade melhor para essas pessoas, para elas terem um ambiente mais agradável e mais top de se relacionar e de crescer. E aí as coisas foram acontecendo. Lá em 2020, eu tinha acabado de ler um livro chamado The Infinite Game, do Simon Sinek. E aí, nesse livro, ele fala, né, sobre como existem jogos finitos e jogos infinitos. E eu entendi que aprendizado é um jogo infinito. Mas no sentido de que não é sobre ter vencedores ou perdedores, né? É sobre continuar jogando. E aí, nesse mesmo livro, ele fala do livro Tribos, né? O Simon Sinek cita o livro Tribos, do Seth Godin. E aí eu fui lá ler o Tribos também. E eu achei muito legal. Eu falei, cara, se um dia eu lançar um curso, eu vou usar isso aqui. Eu vou, todos esses princípios, toda essa ideia, toda essa pegada de cultura organizacional, essa pegada de fazer as paradas junto, isso aqui vai estar na minha futura empresa, se eu tiver uma empresa de novo. E dito e feito, quando a gente começou a comunidade pela primeira vez, lá no dia 30 de novembro de 2020, que eu estava até vestido de Jedi no dia, eu estava muito nervoso porque era horroroso o curso. A gente não tinha designer, a gente não tinha produtor audiovisual, a gente não tinha câmera profissional, a gente não tinha luzes, não tinha cenário, não tinha nada. Era só o conhecimento e o mínimo ali viável, né? Era o microfone. Qual que era o microfone? Não tinha microfone, né? Era o microfone Era o microfone ali do celular que estava gravando ali que tinha. Cara, o que tinha antigamente lá no começo não tem nem comparação com o que a gente está fazendo agora, né? As pessoas ainda não viram, nem os alunos ainda, só tiveram um gostinho de algumas coisas, mas quem tá no bastidor aqui já sabe como é que tá ficando muito, muito, muito bom, melhor do que eu esperava. E se a gente for olhar lá, desde aquela época, de quando a gente fez o primeiro curso, que não tinha nenhuma plataforma de conteúdos, era um grupo no WhatsApp e aulas no Google Meet. Começou assim.
A gente na época não tinha nem área de membros, a gente não tinha uma plataforma para os alunos, era uma pasta do Drive que a gente dava acesso do link com o e-mail dos alunos, eles acessavam lá e baixavam os PDFs, que era horroroso, assim, era um negócio amadoríssimo, assim, nossa, era muito feio. Mas, para nossa surpresa, as pessoas que entraram nessa época, elas entraram e falaram, cara, que legal isso aqui. Isso que vocês estão entregando aqui, ninguém está fazendo. Eu, lá em 2020, quando eu comecei a falar de Conversation Club, dos clubinhos de conversação, ninguém no Brasil estava falando de clubinho de conversação. Eu desafio você a voltar no tempo aí, dar uma rebobinada aí e procurei quem que estava falando de clube de conversação em 2020. Ninguém falava disso em 2020. E lá estava eu lançando o curso já com isso. E os alunos ficaram loucos. Até que um momento a gente foi procurar de fato uma plataforma de conteúdos, porque não dava para ficar deixando aberto num site. E a gente, cara, olha que plataforma sensacional, vamos subir nossas aulas aqui. E subimos o curso nessa nova plataforma, mas as aulas eram horríveis. Não tinha, a câmera muitas vezes era torta, era só o John gravando, não tinha ninguém ajudando ele, não tinha microfone e o lugar onde ele gravava tinha muito eco. Então, era um iPhone que é muito bom o iPhone, mas não tem nem comparação com a câmera que a gente está gravando hoje em dia, né? Então, esse primeiro curso, essa primeira versão, se comparado com o que está hoje, era muito amadorismo. E hoje tem design, editor de vídeo, microfone, câmera, ring light, cenário. Tem até um cenário, rapaz. No começo não importava se era na qualidade 720p, gravado com webcam, numa sala escura, que ficava só minha cabeça flutuando na tela, aquela coisa horrorosa, porque o que eu falava ali estava ajudando as pessoas. O que a gente estava ensinando ali em 2020 já estava fazendo pessoas irem do zero à conversação. Em inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, russo, japonês, chinês, mandarim, coreano. Porque as pessoas olharam e falaram, eu acredito nisso aqui, eu vou fazer também, elas fizeram. Então o começo foi assim, o começo foi aos trancos e barrancos, quando era tudo mato. Teve uma galera que acreditou nessa tribo e assim nós começamos. E era exatamente isso, o objetivo era exatamente viver de idiomas. Porque uma frase que eu vi há muito tempo, que todo mundo deve ter visto também no Facebook da vida, que é: procure um trabalho que você goste e nunca terá de trabalhar um dia na sua vida. E eu gosto muito de língua, tenho muito prazer em dar aula, tenho muito prazer em aprender idiomas. Então é algo que eu faço com muita satisfação. E era exatamente isso que eu tinha em mente quando eu comecei lá no Polyglot. E agora, o que vem por aí? O que vem por aí é uma geração de pessoas que copiam o que a gente faz e vivem isso como um estilo de vida, colocam em prática e sem ficar focando só no processo, que é o aprendizado, mas o que vem por aí é a gente viajando para vários países e tendo pessoas para encontrar, porque elas fazem a mesma coisa que a gente faz, que é viajar, conhecer gente, ir para outros países, se relacionar, conseguir se virar, falar idiomas, ao mesmo tempo continuar estudando, continuar fazendo cursos, crescer profissionalmente. Agora vem o sonho por aí, né? A gente, nesses últimos anos, a gente ficou pensando, né? Assim, quando a escola estiver grande, vai ter tal coisa, vai ter um cenário, e vai ter um curso novo, e a gente vai unificar as metodologias, e a gente vai criar um método supremo, e as pessoas vão começar a aplicar ele, vão aprender todos os idiomas, vão usar a conversação, e não vai faltar nada para elas. A gente vai finalmente conseguir entregar para as pessoas no mundo aquilo que a gente sempre quis ter enquanto aprendiz de idiomas, mas a gente não teve na nossa vez. E dessa vez tá bonito. Dessa vez não vai estar mais igual quando era tudo mato. Vai ser algo bonito, que funciona, feito com carinho, feito com esmero. Pergunta de sessão da tarde, né? Filme de sessão da tarde. Altas confusões. O que vem por aí? As expectativas, pelo quanto que a gente trabalha, pelo quanto que a gente quer trabalhar e quanto a gente já fez. Vem uma grande coisa, vem uma, a meu ver, né? Vem muita integração, vem muitas pessoas, muitos alunos bons que no futuro, assim como a gente já tem, né? A gente tem um papo trabalhando com o novo,
Coisa que vai vir por aí é muita novidade, porque coisas que alunos nossos nos pediam, que a gente queria e estava querendo fazer há muito tempo, e agora a gente vai unir o melhor dos dois mundos, que é a parte de conteúdos gravados, a parte de aulas, com a parte de pessoas, comunidade, idioma, de fato. Então, são nós 4 espalhados pelo mundo e fazendo coisas que a gente faz, e vivendo uma vida internacionalizada, onde o mundo ele é bem pequeno, porque as conexões ficam mais perto e o poder de comunicação, de se mover para os lugares é muito grande pelo poder do conhecimento. E algo que está atualizado com o que está acontecendo agora no mundo. Tem chat GPT, tem tecnologia, tem aprender idiomas de qualquer hora e qualquer lugar e viver e existir em vários idiomas. É isso que está vindo por aí. E óbvio que a partir do conteúdo também vai ter as aulas ao vivo, né? Que muitas pessoas gostam disso. As aulas gravadas para você conseguir fazer o que você quiser no tempo que você tem, né? Mesmo que você não tenha tempo. E as aulas ao vivo para que você consiga interagir com pessoas. Além disso, vai ter um contato direto com outras pessoas. Comunidade de fato de idiomas. O que é uma coisa que eu nunca tinha visto até então. Porque todos os cursos tradicionais não envolvem pessoas. Pessoas fazem parte do processo. É através delas. É com elas que a gente vai do zero à conversação. Tá fazendo crescer junto com a gente, isso é muito legal. Porque quando a gente começou, quando eu criei o Léo, o John, a gente fez aquilo, era para absolutamente ninguém, a gente não tinha ninguém antes. E aí, então, hoje a gente já tem. E o que vem por aí é muito mais, né, do que já aconteceu. Desde o início de tudo, quando era tudo mato. Qual que é a mensagem que você deixaria para quem está assim? A primeira mensagem que eu vou deixar é: confia no processo. Eu não vi ninguém que assistiu às aulas, que executou o método que não foi do zero à conversação. Ninguém. Essa é a primeira mensagem. A segunda é: se você está com medo de conversar ou está com medo de alguma coisa, vai com medo mesmo. A primeira conversação que eu tive em inglês, que foi de 1 hora de duração, eu suei muito. Fiquei suado. Não sabia, eu achava que eu não sabia palavras suficientes para conversar, sendo que já devia ter mais de 1000 palavras na minha cabeça, mas eu não falava, não sabia conversar. E sobre o tempo, que a gente consegue identificar que não é sobre ter tempo, é sobre o que você faz com o tempo que você tem. E muitas vezes essa parada do eu não tenho tempo, a galera imagina que é porque você precisa mudar a sua vida completamente para adicionar um idioma nela. E porque pensa que vou ter que estudar todo dia, sentar a bunda na cadeira e estudar todo dia uma aula do idioma. E não é sobre fazer isso. É sobre viver e existir no idioma, sobre fazer imersão, sobre conversar com outras pessoas e sobre você, nos momentos que você tem disponível, adicionar o idioma na sua rotina. Eu, dessa do não tenho tempo, eu enrolei por muitos anos o inglês, começava, parava. Mas quando eu entendi isso e que conversação é importante no processo, destravei o inglês. E o espanhol, em 4 meses, 4, 5 meses fazendo conversação, desde a primeira semana, cara, foi tranquilo. Não tive dificuldade. Então, confia no processo, tempo ruim o tempo todo e vai pra cima que não tem erro. Essa é a mensagem. Eu vejo você do outro lado.